Olá! Ei, moçada, todo mundo aí tranquilo e favorável? Muito bem, assim que a prof gosta. Todo mundo de energia positiva aí para mais uma aula de língua portuguesa? Quê? Não? Claro que sim, gente. Vamos lá. Nós vamos ter uma aula bem legal agora. Nós vamos trabalhar com vocês mais uma aula da unidade 3. Olha só, já estamos aí iniciando para uma reta final, para a gente concluir aí primeiro ano aí com vocês, tá certo? Então, olha só, vamos aí para a nossa temática da aula. Vamos trabalhar a aula 65.1, produção textual. Vamos trabalhar essa tipologia que é bem legal, injunção, né? Os textos injuntivos. Vamos ter assim vários exemplos, tá certo? Habilidade. Perceber as peculiaridades estruturais, tá? E estilística dos diferentes gêneros literários e também a questão da apreciação do cotidiano aí, tanto em crônica, manifestação livre, subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva de vida humana e social dos romances, dimensão política e social de textos da literatura marginal e da periferia, entre outras, para experimentar aí os diferentes ângulos da apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura. Nós vamos trazer vários exemplos em relação aí, ou seja, usando vários gêneros para trabalhar esta aula, tá certo? Então, a árvore do conhecimento trazendo aí a temática produção de texto e injunção, beleza? Muito bem. E aí, como é que você tá? Tá tudo ok ou ainda tá preparando seu material para começar? Não, vamos embora. Olha só, eu vou chamar aí para você já o nosso início da aula e eu quero que você participe aí direitinho, tá bom? Então tá, vamos aqui juntos, de olho na tela. Vamos, a partir do conceito, compreender essa tipologia textual, certo? Então, a injunção, né, ela trabalha o quê? Ela trabalha exatamente, é uma tipologia textual que trabalha a questão dos textos de orientação, certo? O texto injuntivo, ele é um tipo de texto que nos orienta, que nos ditam. Ditam o quê, professora? São aqueles textos que ditam normas, né? São aqueles textos que trazem ali instruções. Pensa aí um pouquinho. Qual é o texto que tem instrução a seguir? Qual é o texto que... chegou o dia do seu aniversário. Todo aniversário tem o quê? Bolo. E aí, o bolo? Como é que a gente faz esse bolo? Quem aí é cozinheiro, assim, que não dá muita conta, precisa seguir um texto. Precisa seguir a receita, né? Então, é um exemplo de um texto, certo? Em que está para nos instruir, porque nós vamos ter a receita, um texto ali injuntivo, em duas partes. A primeira parte é os ingredientes, né? Estão os ingredientes. A segunda parte, aí as orientações, o modo de fazer, né? Assim, pronto. Quando você está com dor de cabeça, e aí você corre à farmácia, né, compra ali, claro, né, aquele analgésico. O que vem ali na caixinha? A bula do remédio. Então você abre aquele papel gigante, né, assim, uma folha enorme, para te trazer várias instruções, várias orientações. Primeiro sobre o remédio, né? A produção, né? Como é que deve ser tomado, a posologia, como deve ser cuidado esse remédio, onde você deve deixar, certo? Lembrou? Não leu ainda nenhuma bula de remédio? Tenho certeza que sim, certo? E aí, como é que esse texto que está no gênero bula de remédio, o gênero é bula de remédio, o texto que está na bula de remédio, como é a sua construção? Como é que ele foi ali, né, organizado? Vem lá, em várias partes, dando as instruções.
orientando. É tanto que quando a gente compra o remédio, vai direto na bula, mas vai logo lá naquela parte que diz posologia, que é o modo de como você tomar o remédio. A indicação, né, para você tomar o remédio. Para que serve e como é que vem lá a orientação? Tomar uma cápsula de 8 em 8 horas, não é assim? Olha aí, ó, é um texto que nos ditam instruções, que nos orientam, certo? Então, é sobre esse tipo de texto que nós vamos trabalhar nesta aula. E aí nós vamos ver em quais gêneros esse tipo de texto, ele aí é recepcionado, tá bom? Ah, legal, né? Então, agora ficou melhorzinho? Certo. Então, durante a aula, nós vamos mostrar vários exemplos. E para que esse texto chegue para o leitor e nos permita seguir as orientações, as instruções, né? Ele é construído a partir de verbos que têm essa função. Então, os verbos que são utilizados para construir esse tipo de texto, olha só, os verbos imperativos. Muito bem. Impera, aquele que dá ordem, certo? Uma das características da construção desse tipo de texto, certo? Outra característica é que essa tipologia textual tem aí a questão instrucional. Nós vamos ter também a produção de textos para nos aconselhar, também para nos dar indicação, como eu falei, certo? Também vamos ter essa tipologia trazendo aí a questão da prescrição, né? Quando é para prescrição, é uma ordem, e aí nós vamos ter uma imposição. Tudo isso nessa tipologia textual, na injuntiva ou na injunção, certo? Beleza. Seguindo, agora trazendo junto um exemplo, certo? Então a gente tem aqui o injuntivo instrucional é quando nós vamos ter um texto trazendo orientação, tá? Não coercitiva. Como assim, Pura? O que é orientação não coercitiva? É aquela orientação que se você não seguir, né? Você não vai ter uma punição, vamos dizer assim, tá? A grosso modo. Então, esse texto instrucional, ele aí não vai estabelecer claramente uma ordem, mas vai trazer uma sugestão, um conselho, certo? E se você não seguir, não vai ter essa parte, tá? Aqui, ó, opa, coercitiva, a caneta, mais uma vez, né? Ponto 1 a 0 para essa caneta, beleza? Aqui, vamos lá. Pronto, certo? Essa parte coercitiva. E aqui um exemplo, um gênero textual. Quem aí sabe o nome desse gênero textual? Olha só, nosso gênero textual, né? Esse é o nosso gênero. Pronto. Manual, gente, manual, certo? Manual de um produto, né? E aqui estão todas as orientações, certo? Nós temos aqui, olha, o aviso de segurança, informações sobre isso, né? O que vai acontecer ou não, certo? Temos aí, mais embaixo, advertência, olha só. Então, o texto, vamos focar para esse texto, né? O que é a função dele? Está aí nos dando o quê? Uma orientação. Olha, um conselho. Vejam só. Informações importantes de segurança. A sua segurança e de terceiro é muito importante. Certo? Ó, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas. Olha o verbo, siga, né? Já tá dando aí uma orientação para você. Olha, começa aqui, ó. Conecte, né? Conecte
o aparelho, né? O interruptor, o produto. Não remova, né? Olha só, todas as orientações. E se você não seguir, você não vai ter essa punição coercitiva, vamos dizer assim, tá? Só que se não seguir, vai dar alguma coisa errada, né? Se for aí a sua geladeira e você não seguir o que está tendo aí no manual, pode dar BO no seu produto, beleza? Muito bem, vamos adiante. Outro exemplo, né, outro gênero textual para você, trazendo aí o texto injuntivo instrucional, certo? O nosso gênero também aqui é um manual de instruções, né? Informações, né? Importantes para a manutenção e limpeza aí dos nossos produtos, certo? E aí vem a questão toda para você, trazendo aí a instrução, a orientação, né? E aí você vê que tem sempre algo em um texto chamando a atenção. Olha, é importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas, né? Sempre no verbo aí imperativo, né? Tá? Certo? Muito bem. Então, nós vamos adiante. Entender que o texto injuntivo instrucional está no gênero manual de instruções e é um texto híbrido, né? Tá usando tanto imagem como texto. Então, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, né? Então, o texto injuntivo instrucional, esse é o objetivo, orientar, né? Trazer aí conselhos, orientações, mas que não tem aí essa parte coercitiva, tá certo? Outro exemplo, lá no início comentamos sobre este gênero. O nosso gênero agora, né, é qual? Quem falou aí? Mais alto. Bolo de cenoura. Olhando para a parte intrínseca aqui do texto, né? Como se chama esse gênero que tem aí esta construção? Ah, beleza. Quem falou receita? Exatamente. Né? Receita de bolo. O gênero é receita, certo? O texto que está aqui nesse gênero é um texto injuntivo instrucional, tá dando instruções, certo? O nome do bolo, primeira parte os ingredientes, segunda parte o modo de fazer. E olha, foi dito no início do tipo, das características desse tipo de texto. Tem os verbos do imperativo, não é isso? Olha lá, coloque os ingredientes no liquidificador, acrescente, né, aos poucos a farinha, leve para o assar em uma forma untada, depois de assado, cubra com a cobertura, certo? E a última parte, ó, misture todos os ingredientes e leve ao fogo e deixe ferver até engrossar. Então, são orientações. Vejam que os verbos nos levam para essa ação. Para essa ação ordenada, né? Uma ordem. Coloca os ingredientes no liquidificador. É ou não é uma ordem? Tá certo? Então, são características, tá? Para a construção do texto aí instrutivo, injuntivo e instrucional. Beleza? Vamos adiante. Olha só. O chamado texto agora prescritivo, que nos remete à noção de prescrever, né? Trata-se de algo que deve ser cumprido à risca. Vou deixar bem destacado para você. Ou seja, as instruções, elas são inquestionáveis, diferente do instrucional, né? Então, trata-se, pois, de uma imposição de natureza coercitiva. Olha, aqui a diferença do instrucional, certo? Porque nós temos também, como foi apresentado no primeiro slide, na primeira lâmina, o texto injuntivo prescritivo. Já passamos um
texto injuntivo instrucional, agora o prescritivo. Este prescritivo, e aí nós vamos conversar sobre isso, ele é diferente em que sentido? Eu destaquei para você, ó, aqui, ó, coercitivo, certo? Essa é a diferença. É que se você não segui-los, conforme está lá no texto, as instruções, há coerção. Há uma certa, vamos dizer assim, uma certa aplicação de pena. Você tem algo a pagar, tá? Ah, não segui, vai ficar por isso mesmo. Não. Diferente lá do texto injuntivo prescritivo. Injuntivo, né? Instrucional, a receita, a bula de remédio, o manual de instrução. Não seguiu? Tranquilo, beleza. Talvez vai danificar, no final o bolo não vai sair ok, talvez seu material vai estragar, talvez seu produto vai queimar, tudo bem. Mas aqui cabe a você uma responsabilidade, uma punição, algo coercitivo, certo? Então tá, nós vamos ali entender. E lembrar que a diferença é que esse aqui, ó, ele tem o quê? Nos remete, vou até afastar um pouquinho, ó, nos remete à noção de prescrever. Tem que ser cumprido à risca, certo? São as instruções, elas são inquestionáveis. Não tem que você ficar duvidando e questionar nada não, é seguir, tá? E olha que legal, a gente trouxe aqui para vocês, para te ajudar a compreender esse conceito do texto prescritivo. Olha lá, nós temos aí então o quê? Uma arapuca, não, ó, cláusulas, né? Certo? Então, a gente tem ali algo a ser cumprido. Senão, tem punição, tá bom? Mas, você vai entender agora, olha lá. O texto prescritivo aqui. Há algum lugar, teve algum momento que você já pegou algum papel que tinha esse tipo de texto? Algum livro? Tá, se não, é o seu primeiro contato, é a primeira vez que você está vendo aqui na nossa aula um exemplo de texto prescritivo, então tranquilo. Depois você pode sair da aula também, talvez em casa também você tenha a Constituição, né? Algum momento, sim, eu acredito que você já passou os olhos por esse tipo de texto. Então, ó, vamos olhar para a estrutura, né, do texto agora. Olha lá, veja o que está escrito. Cláusula primeira do objeto. Nós temos 1.1 dizendo: o objeto do presente termo aditivo é preencher, né? Então, aqui nós temos preço, valor, número do contrato, temos uma informação dizendo que há documentos em anexo, planilha de preços unitários, né? E aí vem descrevendo, certo? Nós temos outros incisos aqui, né? Dizendo especificamente que se trata de um contrato. Olha só, o valor deste estimado, né, do presente contrato é 114.786.882 reais, compreendendo as seguintes parcelas. Então, vejam só, o texto prescritivo, né, está para contratos de compra e venda, né, para textos estabelecidos, tá, em normativas de leis, aí todas, da Constituição, tá? Incluindo as demais. Então, se você não cumprir o que está estabelecido neste texto, vai ficar por isso mesmo? Não, por isso que tem coerção, né? Tem aí algo a você especificamente que não cumpriu, certo? Você vai ter aí sim algo a pagar no final, né? Uma punição, como a gente diz, que é para você aí, a grosso modo, compreender, tá certo? Bem,
Seguindo, né, já viram claramente a diferença do prescritivo para o instrucional, né? Instrucional sem coerção e o prescritivo com coerção, tá certo? A receita de um médico a um paciente transmitida à enfermeira responsável. Será que o que está prescrito, o médico deixa, né, tudo muito bem anotadinho, prescrito, como tomar aí essa medicação corretamente e passa para a enfermeira responsável. Essa enfermeira, não aplicando a receita médica, né? O que vai acontecer? Já pensou se ela aumenta a quantidade, né, da medicação? Ou se ela só dá uma medicação, porque aqui nós estamos dizendo que tem duas, né? E se ela aplica somente uma? Aqui diz que é de 8 em 8, e de repente ela aplica de 4 em 4 horas. O que vai acontecer com o paciente? Vai ter um resultado, né? E um resultado não legal, um resultado negativo. E o que vai acontecer com quem não cumpriu o que estava ali naquele texto, né? Que estava ali prescrito para ser feito. O paciente, vendo a ter uma complicação, vai responder coercitivamente, quer dizer isso, responder. A responsabilidade de quem não cumpre tem sim ali algo, né, a ser punido, vamos dizer assim, para você entender, tá? Beleza. Bom, os textos injuntivos, eles informam, eles ajudam, eles aconselham, né? Eles recomendam e também eles propõem, certo? E vão dar aí uma liberdade de atuação ao interlocutor. Olha aqui, ampliando o teu conhecimento em relação a essa tipologia textual, certo? Os textos injuntivos têm todas essas características, mas o injuntivo, ele te dá uma liberdade. Como assim? Se você está diante de uma bula de remédio, tá? É você ali que vai seguir. Se você não guardar direito esse remédio, vai danificar, vai estragar. Você decide, vai guardar no lugar do jeito que está sendo explicado na bula ou não. Essa é a liberdade. A receita do bolo, você vai seguir exatamente as medidas ou não. Essa é a liberdade, certo? Bom, então vamos agora para as características do texto injuntivo. O texto injuntivo, nós já estamos desde o início da aula informando que ele instrui, né, acerca de um procedimento. Instrui quem, professor? Instrui o leitor, né, gente? Instrui também a proceder de uma maneira determinada, formal, permite a liberdade de atuação do leitor, utiliza uma linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente verbos no infinitivo, no imperativo ou no presente do indicativo, com determinação do sujeito. Certo? Ok, então você se agarra nessas características, certo? Para você trabalhar aí, certo? E também identificar esse texto injuntivo, aonde ele estiver, você com essas habilidades vai conseguir entender quais são aí os gêneros que tem o texto injuntivo, tá certo? Beleza. Então, assim, os textos injuntivos, olha lá. Agora vamos para os textos prescritivos. Os textos prescritivos, eles obrigam, olha a diferença, né? Eles obrigam, eles exigem, eles ordenam e também impõem, exigindo que as determinações sejam cumpridas na forma que estão referidas, sem margem para alterações. É só lembrar do prescritivo, contrato, lei, você sabe que tem que ser exatamente como está lá, tá? Sem alterações. Então, quais são as características do texto aí injuntivo prescritivo? Utilizam predominantemente verbos no infinitivo, no imperativo ou no presente do indicativo, com indeterminação do sujeito.
né? Vamos ter lá. Exige que o leitor proceda de uma determinada forma, não permite a liberdade, e aqui eu vou destacar o não permite a liberdade de atuação do leitor, certo? Apresenta caráter coercitivo, lembra que eu falei tem punição, para você né, melhorar na compreensão, tá? E instrui o leitor acerca de um procedimento, lembrar aí da prescrição médica, né? E utiliza a linguagem objetiva e simples. Então, vocês viram que tanto no injuntivo, a linguagem, como é que ela é? Assim como é no prescritivo, objetiva e simples, né? Certo? Olha só, uma linguagem objetiva e simples, tá certo? Beleza. Vamos embora, seguir, olha lá, textos de conselho. Estão para a caixinha do tipo de texto injuntivo. Os textos de conselho, eles têm a finalidade de aconselhar alguém. Esse aconselhamento é a fazer algo. Como, por exemplo, nós vamos ver em horóscopo, né, no gênero horóscopo, no gênero dos textos doutrinários, nos artigos de estética e saúde ou de comportamento, né? E aqui um exemplo de um texto injuntivo que traz aí conselho. Você de Áries, vamos ao signo do dia. Áries, trabalho, compartilhe suas ideias. Amor, seja sincero sobre suas emoções. Saúde, cuidado com o vício. Número, seu número da sorte é o 18. Cor, sua cor preferida de Áries é vermelho. O horóscopo, gente, pode apresentar exatamente seu texto assim, olha, com frases curtas, né? Direcionando aí os comportamentos, né, de quem lê, ou o comportamento aí do leitor, né? E esse comportamento, esse aconselhamento é para ter um comportamento que devem ser evitados ou valorizados, né? Então, essa é a função do horóscopo. Mas nós temos outros exemplos, textos doutrinários, artigos de estética, né, que vem trazendo todas as orientações para você ficar aí linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, né? Tá? Beleza. Então, assim nós vamos seguindo e entender que a injunção, né, essa tipologia textual, está presente em diferentes gêneros textuais, certo? Como textos que ensinam a confeccionar trabalhos manuais e objetos para o lar. Quem gosta aí da parte aí de produção, os artesãos, né? Artesãs também, olha lá. Manuais de instruções de uso ou montagem. O texto que está ali é o texto instrucional, o texto injuntivo. Texto de orientação de leis de trânsito. Só? Regulamentos, regras de jogo, regimento de determinado grupo ou instrução, leis. Tudo isso são gêneros que recebem o texto injuntivo. Decretos, bula de remédios, textos doutrinários, propagandas, receita de comida, entre outros. Certo? Então, mais uma vez, a tipologia textual em junção está presente em vários gêneros textuais. E aqui mais um gênero trazendo para você, né, a construção dessa tipologia, certo? Em uma orientação e pode ser uma propaganda também, né? Olha só, lavar as mãos, aplicar sabão, palmas, dedos, né? Unhas, costa das mãos, dedões, pulsos,
enxágue, seque as mãos, feche a torneira e mãos limpas, né? Então, olha só, os verbos de comando, verbo de instrução, sempre presente, porque faz parte, senão não vai poder construir o texto obedecendo, seguindo as características dessa tipologia textual, né? Tá certo? Beleza, outro exemplo aqui para você. Nós temos aqui, olha só. É muito engraçado essa chave. Vamos ao texto. 2 comprimidos de Shakespeare por dia. 3 gotas de Tolstói no café da manhã. E uma cápsula de Fernando Pessoa à noite. Gente, vamos fazer a leitura imagética. Olha, nós estamos vendo que o espaço, né? A cena está sendo ali em uma sala de um médico, não é isso? Quem já foi a uma clínica, a um hospital, né? A uma UPA, já viu, né? Aqui, a escadinha para a gente subir, a mesa. Olha o paciente, olha a cara dele, ouvindo o doutor aí passar para ele aí o diagnóstico. Pensa. Será que ele está entendendo que o médico está prescrevendo para ele aí esse diagnóstico? E é natural, você aí também que fez a leitura entendeu? Né? Então veja bem, nesse momento com certeza não houve aí esse diálogo, porque ele não tem como seguir exatamente aí. Primeiro que ele teria que entender o que é Shakespeare, né? Tolstói e Fernando Pessoa, como você já entendeu, né? Temos aí os grandes nomes da literatura, certo? Então ele está precisando de quê, gente? Mexer com as emoções dele, né? Tá tristinho pelos olhos também. E lendo aí essas obras literárias vai ajudá-lo. Então o negócio dele não é patologia, e sim a emoção. Essa é a minha leitura também, né? Certo? E aqui o nosso segundo texto imagético. O que acontece? Conseguiu fazer a leitura aí? Olha só, caixinha das cláusulas, né, contratuais. Quem aqui brincou já de arapuca, né? De pegar passarinho, né? Fazer também arapuca para ratos, né? Olha só, se não seguir, né, as instruções, vejam que nós temos aqui, olha, contratos, né? Aqui é um contrato, certo? O contrato ele tem cláusulas para serem aí cumpridas, né? Acordos que vão ser ali prescritos nesse contrato. Se não cumprir, o que acontece? Vai cair, né? Aí vai ter que pagar, porque se não cumprir, esse é um tipo de texto que se não seguir ao pé da letra, tem coerção, não é isso? Certo? E aqui o nosso terceiro exemplo, tá? Trazendo aí para você, nós temos aqui o título, Como espalhar a paz entre as pessoas do mundo. É uma receita lúdica. Quando você olhou para o texto, você já viu, uma receita. Por quê? Porque você, ao visualizar, você já consegue identificar, né? Então, nós temos aqui a primeira parte, ingredientes, segunda parte, o modo de fazer. É isso? Certo? E claro, todos aí na construção, seguindo aí as características, né? Com os textos todos produzidos com uma linguagem objetiva, direta, verbos no imperativo, né? Utilizando aí, dando a orientação, fazendo aí com que o leitor, ele mude aí com o seu procedimento, certo? Um texto trazendo aí, mostrando o texto 1, que se não seguir
né, dando a liberdade aí, certo? Não vai ter essa punição, não vai ter essa coerção. O 2 não tem essa liberdade, né? Porque o texto prescrito, sendo aí lei, sendo um contrato, tem que seguir, porque se não seguir, você tem uma punição, tem uma coerção ali para você, certo? E o terceiro texto, também trazendo aí essas orientações, né, que são regras de jogo, tá certo? Beleza. Então, assim, estudante, como é que tá para você aí essa tipologia textual? Tranquila? Falei para vocês que seria aí uma aula tranquila, uma aula bacana, que você aqui com certeza aprendeu mais um tipo de texto, certo? O injuntivo, em que nós temos o injuntivo instrucional, que tem a instrução, com vários exemplos de gênero, em que ele não traz essa punição, o leitor tem uma liberdade de seguir ou não, né? Diferente do prescrito, né? E aqui é o que eu vou trazer para cá, certo? E lembrar do prescrito sempre de leis, contratos, não dá liberdade para o leitor. Há uma coerção se não seguir ao pé da letra, certo? E vários gêneros instrucionais, como aqui a gente tem, né, mais um que é regras de jogo e como os outros. Saber que as características desse texto são aí para instruir, orientar, né, aconselhar, e estão para vários gêneros, usando sempre os verbos aí no imperativo, certo? Beleza? Muito bem. Então agora vai chegar o melhor momento. É o que nós vamos trabalhar, porque chegou a hora do hora de produzir. Eu já estou, né, avançada. Bora lá. Vamos conhecer o que é que você vai fazer. Produzir um gênero textual, claro, né? Olha que legal. Receita. Calma. Você vai produzir o gênero receita, certo? Mas qual é o tema? Amizade ideal. Aqui trouxemos uma sugestão para você, tá certo? E aí você é quem vai criar o seu. Capricha, porque você é aluno da NASA, tá certo? Bem, então é isso, estudante. Essa é a sua atividade, tá certo? Terminando, coloca no portfólio e aí compartilha com a gente também, tá certo? Valeu! A gente se vê na próxima. Até lá!